legal ver monstros gigantes que às vezes a gente até esquece de prestar atenção na história dos filmes. Hoje é dia de explicar pra vocês a história completa do Godzilla e do King Kong, então pode colocar seu chapéuzinho de safari e vem comigo explorar a timeline do Monsterverse. Vamos do começo. O Godzilla tem 38 filmes e foi criado como um simbolismo por trauma dos japoneses com a bomba atômica. Já o King Kong tem 13 filmes e a principal inspiração para criá-lo foi só que o diretor gostava de macacos mesmo. Mas uma referência bem importante pro filme foi a descoberta da existência dos dragões de Komodo. Depois disso rolou uma super espetacularização desses animais que foram caçados e viraram atração de zoológico, que é exatamente o que a gente vê na história do Kong. Então, de um lado a gente tem um trauma coletivo em forma de lagarto gigante, do outro um gorila representando a sociedade do espetáculo. E é por isso que a Legendary criou o Monsterverse, que já tem 2 séries de TV e tá chegando no 5º filme, Godzilla e Kong, O Novo Império. Na mitologia do Monsterverse, os titãs sempre existiram e sempre saíram na porrada. Tem até pintura rupestre dos monstros brigando entre si. A gente sabe que houve uma época que os kaijus estavam por aí caminhando tranquilamente pela Terra, mas em 252 milhões de anos antes de Cristo, caiu um meteoro na Terra que acabou com a maior parte da radiação do planeta. Como a radiação é o alimento desses monstros, alguns deles foram hibernar e outros foram pro fundo do oceano para absorver a energia do centro da Terra. Aí dá-lhe salto temporal e vamos direto pro século 20. Em 1945, a radiação do bombardeio de Hiroshima acorda alguns titãs, mas mesmo acordados, eles continuam mais ou menos escondidos. Foram poucos os casos em que alguém viu esses monstros e geralmente eram encontros sem querer, como quando 2 pilotos durante a Segunda Guerra Mundial vão parar na Ilha da Caveira e vem o Kong. Na série da Apple TV Plus, a gente descobre as origens de Monarch, uma organização científica que estuda os titãs e também comprova a existência deles. Tudo começa depois que um navio chamado USS Lawton é destruído por uma criatura gigante e o único sobrevivente fica obcecado em provar a existência de monstros. Com a ajuda de uma cientista e um tenente, ele encontra o dragão de Ion, o titã responsável por destruir o USS Lawton, e os 3 começam uma parceria. Agora que foi provado que esses bichos existem, o projeto Monarch recebe financiamento do governo e em 1954 rola um projeto para tentar matar o Godzilla. Eles conseguem detonar uma bomba atômica em cima do lagartão e todo mundo acha que ele morreu, mas obviamente ele continua vivo. Os cientistas da Monarch acreditam que os kaijus vêm de outra dimensão. Em 62 rola um experimento para enviar um grupo para esse lugar. Eles fazem a viagem, mas dá tudo errado e a maioria da galera morre. O único sobrevivente tem um destino bem curioso. Mas eu não quero estragar sua experiência vendo Monarch Legado de Monstros, então não vale a pena contar aqui. Depois disso, rola um monte de coisa no filme Kong, A Ilha da Caveira. Em 1973, acontece uma expedição para a Ilha do Título. Boa parte da equipe nem sabe, mas o grande objetivo da missão é comprovar a teoria da Terra Oca, que supõe que os titãs vieram do centro da Terra, que, como o nome sugere, é oca. A teoria também diz que os kaijus usam portais para acessar esse lugar e se locomovem pelo mundo com mais facilidade. A Ilha da Caveira seria um desses lugares com acesso à Terra Oca. É lá que o Kong aparece pela primeira vez. Uma galera dessa expedição morre com os vários monstros da ilha, mas alguns sobreviventes são resgatados. E falando em sobreviventes na Ilha da Caveira, isso acontece de novo um pouco mais tarde. Durante os anos 90, um grupo de exploradores naufraga e se perde na quebrada do Kong. Essa é a premissa da série animada da Netflix chamada Ilha da Caveira, que talvez seja a produção que menos impacta no cânone do Monsterverse, mas é curtinha, foi bem criticada e tem o King Kong lutando contra o Kraken, então eu consideraria assistir esse se fosse você. Em 99, um kaiju meio insetoide, apelidado de Muto, se alimenta de um reator nuclear e provoca a morte de várias pessoas. Ele se protege num casulo e passa os 15 anos seguintes se alimentando da energia. Enquanto isso, a Monarch tá lá estudando ele. Quando ele acorda e sai do casulo, rolam os eventos do filme Godzilla de 2014. O Gojira aparece pra tretar com o Muto e no decorrer do longa aparece mais
mais um insetão desses. No processo de enfrentar os dois monstros, a luta acaba destruindo várias cidades e esse evento fica conhecido como Dia G, que é quando foi revelado ao mundo a existência dos kaijus. O Godzilla vence a luta, salva a humanidade e vai embora hibernar de novo. 2 anos depois, a gente volta para os eventos de Monarch Legado de Monstros. Um grupo de jovens e um ex-militar tentam fechar um portal para Terra Oca e descobrem que existe uma dimensão entre a nossa e a dos Titãs. Ela se chama Axis Mundi e lá o tempo passa bem mais rápido. Alguns dias lá são décadas na Terra. Esse é um elemento bem importante na série, vamos ver se algo parecido vai aparecer nos filmes também. No mesmo ano, a Monarch encontra o maior titã que eles já viram, o dragão de 3 cabeças Ghidorah, que tá congelado na Antártica. É criado um armazém de kaiju pra deixar ele guardadinho lá, e não tem como dar errado, né? Dá tudo errado. Um ecoterrorista desperta o Ghidorah e mais 2 monstros juntos com ele. Um pterossauro gigante chamado Rodan e a mariposa Mothra. E todos esses 3 são vilões clássicos da franquia do Godzilla. Os vilões acham que os humanos estragaram a Terra e que os titãs vão restaurar a ordem natural, plantar umas árvores, fazer coleta seletiva e tudo mais. Só tem uma falha nesse plano. O Ghidorah não é da Terra. Ele é um alienígena que quer destruir o nosso planeta. Mas a gente tá bem protegido e o Godzilla aparece pra meter a mão nas 3 caras dele e provar que ele é o rei dos monstros. A Ilha da Caveira ficou toda zoada depois que o Ghidorah atacou a Terra e já não é mais habitável pro King Kong. Então a Monarch decide transportar o gorila pra Antártica e ele guia os cientistas por um portal pra Terra Oca. Pela primeira vez, a Monarch consegue chegar na Terra Oca. Primeiro, parece que eles só querem achar uma casa nova pro Kong, mas eles queriam mesmo é achar uma fonte de energia pra abastecer uma versão mecha do Godzilla. O Mechagodzilla, que a divisão de TI da Monarch criou. O robôzão foi construído usando os restos do Ghidorah, então chega uma hora que a consciência do alienígena toma controle e começa a destruir a cidade. Até aí o Kong e o Godzilla estavam brigando entre si, mas quando aparece um inimigo em comum, os dois viram amigos pra derrotar o Mechagodzilla. No finalzinho do filme, o Kong vai viver na Terra Oca e o Godzilla vai tirar mais uma merecida soneca. E só pra esclarecer um detalhe que talvez tenha ficado confuso. Por mais que o filme Godzilla vs Kong tenha sido lançado em 2021, a história se passa em 2024. Agora a gente tá prestes a ver a estreia de Godzilla e Kong, o Novo Império, que é de 2024. Então a nova história pode acontecer logo depois do filme anterior, ou talvez ter alguma passagem de tempo. Em breve a gente vai descobrir. O que a gente sabe é que o filme vai mostrar os dois titãs se reunindo mais uma vez pra enfrentar uma nova ameaça, que é o gorila Scar King. A Legendary prometeu que o filme vai explicar mais sobre as histórias dos kaijus e as origens da Ilha da Caveira. Então, pra você que assiste o Monsterverse não só pelas lutas de bicho gigante, mas também pra entender os mistérios, vale a pena assistir o filme. E se você vê só também pela lutinha, fica tranquilo que vai ter o Kong usando uma luva mecânica. Vai ter briga pra caramba, então vale a pena o ingresso só pra ver tudo isso rolar. Gente, peraí que essa história do Godzilla e do Kong tá longa demais. Não deu tempo de almoçar antes de gravar esse vídeo, então eu vou pedir pra produção trazer um Cup Noodles pra mim, porque eu tô com fome. Tipo, fome de kaiju, assim. E Cup Noodles é um rango super prático. Fica pronto em 3 minutinhos, não suja nada, não precisa nem de prato. Então, produção, por favor, faz um Cup Noodles dele pra mim, pra eu bater uma boquinha no final do vídeo, por favor. Pode ser de galinha caipira, galinha picante, sei lá, bolonhesa, pode ser qualquer um dos 12 sabores que eu tô feliz. E podem ficar tranquilos que depois eu divido com vocês. A few moments later. Oh, e a produção não esqueceu do meu Cup Noodles. Então, ó, enquanto eu faço a minha boquinha aí, não deixem de comentar quais são as suas expectativas pros próximos filmes de Godzilla e Kong. Deixa nos comentários que eu vou ler, ó, enquanto eu como meu Cup Noodles.